Artigo 4º. O transporte de numerário em montante superior a 20.000 UFIR para suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição ou de empresa especializada. Artigo 5º. O transporte de numerário entre 7.000 e 20.000 UFIRs poderá ser efetuado em veículo comum, com a presença de 2 vigilantes. Artigo 6º. Além das atribuições previstas no artigo 20, compete ao Ministério da Justiça: inciso 1. Fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei. Inciso 2. Encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento desta lei pelo estabelecimento financeiro à autoridade que autoriza o seu funcionamento. Inciso 3. Aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei. Parágrafo único. Para a execução da competência prevista no inciso 1, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com as secretarias de Segurança Pública dos respectivos Estados e Distrito Federal. Artigo 7º. O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa, de 1.000 a 20.000 UFIs. Inciso 3. Interdição do estabelecimento. Artigo 8º. Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir em favor de estabelecimentos financeiros apólice de seguros que inclua cobertura garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros valores sem comprovação de cumprimento pelo segurado das exigências previstas nesta lei. Parágrafo único. As apólices com infringência do disposto neste artigo não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Artigo 9º. Nos seguros contra roubo e furto qualificado de estabelecimentos financeiros, serão concedidos descontos sobre os prêmios aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança, outros meios de proteção previstos nesta lei na forma de seu regulamento. Artigo 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de: inciso 1. Proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas. Inciso 2. Realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. Parágrafo 1º. Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa. Parágrafo 2º. As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar ao serviço das atividades de segurança privada a pessoas, a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências, a entidades sem fins lucrativos e órgãos e empresas públicas. Parágrafo 3º. Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas definidas no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do transporte de valores que utilizem pessoal de quadro funcional próprio para a execução dessas atividades
ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações pertinentes. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 11. A propriedade e a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros. Artigo 12. Os diretores e demais empregados das empresas especializadas não poderão ter antecedentes criminais registrados. Artigo 13. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100.000 UFIRs. Artigo 14. São condições essenciais para que as empresas especializadas operem nos estados, territórios e Distrito Federal. Inciso 1. Autorização de funcionamento concedida conforme o artigo 20 desta lei. E, inciso 2, comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado, território ou Distrito Federal. Artigo 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para a execução das atividades definidas nos incisos 1 e 2 do caput e parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 10. Artigo 16. Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Ter idade mínima de 21 anos. Inciso 3. Ter instrução correspondente à 4ª série do 1º grau. Inciso 4. Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei. Inciso 5. Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico. Inciso 6. Não ter antecedentes criminais registrados. E, inciso 7. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Parágrafo único. O requisito previsto no inciso 3 deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente lei.